Beleza, pode começar. Então, hoje nós vamos falar sobre hábitos, né? Que os hábitos, na verdade, eles nos arrastam. Nós somos escravos dos nossos hábitos. E a gente tem falado, lembra ontem quando eu falei do copo de água suja, que é todo o conhecimento que a gente tem no nosso subconsciente. E todo esse conhecimento, é como se ele nos conduzisse, né? É como se fosse um piloto automático programado e ele conduz a nossa vida através dele. Então, nós estamos reprogramando a nossa mente para ter um novo destino. E os hábitos funcionam da mesma maneira. Cada hábito que a gente tem, a gente acaba sendo escravo deles. Peraí, deixa eu tirar o som do celular. Cada hábito nosso, ele, na verdade, por exemplo, eu não consigo dormir sem escovar o dente. Eu não consigo acordar de manhã sem escovar os dentes. Por quê? Porque é um hábito que domina, né? Ele já é mais forte do que eu. Assim, nós estamos habituados a tomar um banho ou mais por dia. Então, se a gente não toma o banho, a gente dorme mal. Por quê? Porque nós somos arrastados por esses hábitos. E o que acontece? Junto com esses hábitos, vêm os hábitos ruins, que nos levam a ter uma vida, de repente, na zona de conforto, onde a gente não alcança aquilo que a gente deseja. Né? A gente fala para nossa mente que nós não somos capazes muitas vezes, e quando aparece a oportunidade de ser capaz, nós não temos coragem, né, de avançar. Por quê? Porque nossos hábitos nos arrastam. Né? Então, o que está dizendo assim, ó, você não é preguiçosa, está programada assim. Você está consciente das suas escolhas? A soma, a vida é a soma de todas as suas escolhas. A única coisa que você pode controlar são suas escolhas. E assim, uma vez que você toma uma decisão e você permanece nessa decisão, até que essa decisão ela seja incorporada em você, depois você se torna escravo dela. Uma das coisas que eu descobri é que uma vez que você tem um vício, você só consegue eliminar esse vício se você substituir ele por outro. Então, ele não é eliminado, ele é substituído. Então, o que que a gente precisa fazer? Tirar o hábito ruim, que é o vício ruim, e passar a ter um hábito correto. Né? Então, de repente, a gente olha, por exemplo, para essa lista de coisas que a gente tem para fazer e fala assim: não vou dar conta, não dou, é muita coisa, eu tenho muita coisa. A gente tem o hábito de falar assim: um dia é pouco para mim, eu tenho muitas coisas para fazer durante o dia. Então, a gente se condiciona a não ter tempo, a falar que não tem tempo, e a gente acaba não tendo tempo. Então, qual tem sido as nossas escolhas? E quando me veio esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi em procrastinação. E a procrastinar, ele é o hábito de a gente adiar a tarefa, mesmo sabendo que são importantes e precisam ser feitas, trocando por algo de menor importância ou mais agradável. E é incrível, porque na verdade falam que é assim, ó, a gente não procrastina para não fazer nada. Geralmente o procrastinador, ele tem muitas coisas para fazer, menos o necessário ele faz. Ele faz muitas coisas, menos o que tem que ser feito. Ele é o cara mais ocupado. A pessoa mais É, ocupada que tem é o procrastinador. Tá sempre fazendo exatamente. alguma coisa, sempre na correria, Ah, porque eu tô ele correndo, tá né? As sempre pessoas falam correndo. assim, ai, faz para mim, não sei o que. Ah, eu tô correndo, né? E tá sempre ocupado, tá sempre fazendo muitas coisas. E na realidade a pessoa faz. Mas existe uma autossabotagem que impede ela de fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque na programação dela, ela não admite ter sucesso, por exemplo. Porque ela foi programada para fracassar. Então, se você começa a caminhar para ter sucesso, o teu cérebro começa a pensar assim: eu estou indo para uma zona de conforto, eu estou indo para uma zona desconhecida. É como se ele estivesse indo para um abismo, que ele fosse cair, sabe? Então, mesmo que seja o sucesso, ele acaba sabotando você, colocando outras coisas para você fazer, porque para você não chegar. Um exemplo é o peso, por exemplo, né? Geralmente, quando a gente está acima do peso, o nosso cérebro, o nosso corpo está confortável nesse peso. E aí, todas as vezes que você pensa em sair desse estado para ir para um outro estado que você deseja, o teu corpo ele aciona as defesas dele, dizendo: peraí, eu não sei viver sem essa proteção que eu tenho aqui.
E aí ela começa a te sabotar, te sabotar, te sabotar para você não conseguir fazer a reeducação alimentar ou os exercícios, alguma coisa assim. Então, assim, nós temos defesas no nosso cérebro, né? E E o o que a gente problema que precisa? eu acho que é, todas as programações que a gente já tem, não foi a gente que escolheu, né? Assim, a maioria das programações foi por ouvir, sentir, né? Ver o ambiente, as coisas. Então, a gente é muito programado e vive uma vida que não foi a gente que escolheu, não é Sim. programado. E Não, a beleza disso é que a gente pode, agora, com essa consciência, acordado, pode reprogramar isso. A gente tem que sim, olhar para a gente e falar o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu, quem eu quero ser, como eu quero ser, e a gente agora adulto consegue reprogramar, né? isso. Ah, fazer essa reprogramação. E uma das ferramentas é só o hábito, né? Por exemplo, eu vejo assim, quem dorme muito, a tendência é dormir mais. Quem faz muito exercício, a tendência é fazer mais, porque você vai se acostumando com aquilo, aquilo vai se tornando, vai virando sua zona de O conforto, hábito. né? Tudo Isso. que você Até virar faz, fazer no conforto. no começo pode ser difícil você começar a fazer um exercício, mas todo mundo que começa não para mais. Ele vicia nesse novo hábito, né? Sim. Ó, eu tinha um hábito, eu tinha um hábito assim, eu era muito preguiçosa para caminhar, fazer caminhada. E quando eu ia para a Lagoa do Taquaral, eu tinha a ideia, como fala, eu tinha a crença de que eu não ia dar conta de fazer dar uma volta inteira por fora, que são 6 quilômetros, né? Por dentro são 3,5 km, por fora são 6 km. Na minha cabeça, eu achava que fisicamente falando, eu não daria conta. O meu medo era, o que que eu vou fazer se eu chegar num ponto que eu não consigo mais continuar? Porque eu tinha muito medo de não dar conta. Aí, quando eu comecei a reprogramar minha mente, eu comecei a falar assim, tá bom, eu tenho que me desarmar para conseguir ir até o fim. Aí eu pensava assim, se eu não der conta, eu vou parar, descansar, até eu conseguir continuar. Aí eu já me desarmei para eu conseguir chegar até o fim. E depois, para mim, era assim, era o maior sacrifício, era como se fosse uma tortura eu dar uma volta na lagoa inteira. Eu falei, meu corpo não vai. Eu me via, sabe aquelas maratonas onde as pessoas chegam desmaiando no final? Era uma coisa tão idiota, mas era assim que eu me via, né? Mas aí eu comecei a pensar, então tá bom, então eu tenho que me ver diferente. Aí eu pensava assim, como que eu vou mudar essa história, né? Aí eu comecei a olhar para a lagoa. E eu comecei a observar as pessoas caminhando, às vezes com um cachorrinho, correndo, andando de bicicleta, e as árvores, e aqueles carros passando. E aí eu comecei a sentir uma liberdade. Eu falei, meu Deus, que delícia que é estar aqui. E eu comecei a mudar a minha ideia de que eu estava fazendo exercício maçante para um momento de liberdade. E eu falei assim, esse é o meu momento de liberdade, onde eu vou esvaziar minha mente e vou reprogramar minha mente para ter pensamentos novos. E construir minha vida, e aí eu começar a visualizar coisas, né? E aí eu comecei. No começo era cansativo, eu não dava conta. Depois, eu comecei a dar até 2 voltas. Tipo assim, eu simplesmente, se eu tinha tempo, eu não queria parar mais, não tinha cansaço no meu corpo para caminhar na lagoa. Começou a sentir o prazer de realizar aquele hábito, né? Aquele E, hábito, porque e aí você viu aquilo que era como uma tortura virou um hábito de prazer. E Então, você como viu que o não. passo a passo que foi? Você pensou, falou assim, não, quero ser uma pessoa que anda, eu quero andar, fazer exercício. Aí você foi num ambiente propício para isso. No ambiente você começou a destravar porque você começou a olhar outras pessoas, criança, cachorro fazendo, pode, elas fazem, elas estão felizes, ambiente gostoso. Você começou a mudar a sua crença que aquilo era ruim, Sim, que aquilo era eu mudei o foco, na verdade, né? é, Parei de pensar no ruim e e comecei a pensar no começou, prazer, né? mas você começou a ver também porque estava sentindo o ambiente, mudou. É que nem o nosso treinamento. A pessoa, É, eu quero melhorar, eu quero fazer alguma coisa. Tá. Qual que é o ambiente onde tem pessoas fazendo isso, buscando isso e aprender? E aí você vai reprogramando, mudando os seus hábitos, né? E foi o que você, sim, hoje, que nem você falou, transformou um hábito ruim que não era fazer exercício em fazer exercício. Você substituiu, porque não fazer também é um hábito de isso ficar sedentário, né? De ficar ali, foi não, deixado. não quero cansar.
né? Então, assim, tudo na mente, tudo, não existe nada que você não possa fazer. Tudo você pode fazer. O primeiro passo é saber o que você quer. Como você falou no comecinho. Se você não sabe o que você quer, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. É a história da Alice lá. Se você não sabe o que você quer, você não sabe aonde você vai chegar. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ter consciência. Então, eu até vou sugerir mais essa tarefa, pro pessoal. Colocar nessa lista do dia a dia da gratidão, todo dia colocar assim, uma listinha, pelo menos de 3 coisas que te faz feliz. Sabe assim, o que me faz feliz? Né? E eu comecei a ter esse hábito. E é engraçado que eu amo tanto, né? Agora eu tô longe da Lagoa Taquará, mas eu amo tanto caminhar na lagoa que tinha dias que eu ficava em êxtase, sabe? Assim, era um prazer, assim, era uma coisa tão louca que eu falava assim, meu Deus, se um dia eu for milionária, se um dia eu estiver muito rica e ainda estiver morando em Campinas, uma das coisas que eu vou continuar fazendo é caminhar na lagoa, porque é uma das coisas que me dava mais prazer. Então, é simplesmente você mudar aqui a forma que você pensa, saber exatamente o que você quer mudar e a partir daí criar dentro da sua mente um ambiente confortável para chegar nesse lugar. Então, assim, nós não somos preguiçosos. Nós realmente não somos, porque a gente faz muita coisa. E só que a gente faz do jeito errado, a gente faz o que não é o foco, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Encontrar prazer naquilo que realmente é importante. Outra coisa foi a academia. Eu tinha uma crença de que não importava o que eu fizesse, meu corpo nunca ia mudar. E todas as vezes que eu fazia academia, eu cheguei a fazer, sei lá, 6 meses, um ano, e meu corpo continuava o mesmo, quando eu estava bem acima do peso. Depois, quando eu estava já nessa mentalidade de me ver como uma nova pessoa, eu comecei a fazer academia, foi uma coisa tão foi mágica, parecia, sabe? Porque meu corpo começou a mudar de uma maneira tão rápida. Assim, 3 meses, 4 meses, eu já comecei a ver meu braço. Até hoje eu tô sem fazer academia já faz quase um ano. Meu braço, não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas tá vendo que tem uma onda aqui assim, ó? Antes meu braço era assim. Aí começou a definir. E aí, às vezes eu tava fazendo exercício aqueles exercícios assim nas costas, e já via as pessoas vinham me perguntar se eu praticava algum tipo de atletismo, porque começou a me definir. Eu falei, gente, como que pode isso acontecer se antes não acontecia? Porque eu simplesmente me vi com um corpo diferente, me vi com o corpo pronto. Então, assim, a nossa mente ela tem um poder que a gente não tem noção. Então, primeiro, o que você quer? Defina exatamente o que você quer. E a partir daí, o que hábitos eu preciso ter para chegar neste lugar? Por isso que a gente faz a modelagem. A modelagem é para a gente pegar pessoas que a gente admira para chegar onde ela está, onde ela chegou. Então, a gente vai olhar o que que ela fez para chegar lá. E aí a gente vai copiar algumas coisas que ela fez e começar a fazer também. E no começo não vai ser fácil, porque o nosso corpo não quer, é desconhecido. Mas o que que a modelagem faz? Ela faz você desarmar, porque aí teu cérebro fala assim, ah, não é tão difícil. Ah, se ela conseguiu, existe um caminho. Aí ela começa a desarmar os gatilhos. Parece que existe um monte de cadeadinho no nosso cérebro que impede a gente de criar novos hábitos. Mas aí a gente vai abrindo esses cadeados e aí você consegue chegar onde você quer. Então, assim, primeiro, qual é a escolha que você precisa ter? Né? Nós estamos aqui e realmente não só vai valer mesmo para quem realmente tiver um objetivo, quiser chegar em algum lugar. Porque senão, gente, não adianta a gente implorar, insistir, sabe, ficar barganhando, e se você fizer isso, vai, sabe assim, ou para a pessoa te agradar. Não, você tem que realmente falar assim, eu acredito que dá tempo. Sabe? Aí eu fiz as contas, né? Eu lembro quando eu comecei essa jornada, eu estava com 40 anos. Eu ficava assim, meu Deus, se eu viver até 80, eu tenho mais 40 para viver. Se eu continuar mais 40 anos nessa vida que eu tô tão infeliz, eu não dou conta de ser infeliz mais. Aí eu comecei a estudar a história de pessoas de sucesso que em um ano, 2 anos começaram a se superar e mudar de vida. E aí eu comecei a ver histórias, 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 principalmente pessoas mais velhas, que mudaram de vida e se transformaram em pouco tempo. E aí eu percebi, meu Deus, em um ano é possível você fazer uma virada na tua vida. Porque
sempre quando eu falo com as pessoas, eu faço aquele desenho do navio que tem um destino para chegar. É assim, ó, você muda o leme, gente, a gente muda o leme do navio um Dois pouquinho, centímetros, né? centímetro. A gente muda. E o que que nós estamos fazendo nesse desafio? Nós estamos mudando o sistema cibernético, que é a programação do navio lá, o GPS do navio, que estava indo para baixo, um declínio, uma vida ruim, e nós estamos mudando esses milímetros para uma vida positiva. Aparentemente não está acontecendo nada, mas no decorrer da jornada, se esses hábitos forem estabelecidos, nós vamos chegar num outro lugar. E eu percebo isso em outras áreas da minha vida. Então, assim, existem coisas na minha vida hoje que, tipo assim, é incabível para mim. Eu não me vejo mais sofrendo em algumas áreas, eu não me vejo mais sendo me sentindo inferior como eu me sentia. Quando eu comecei a declarar eu sou a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém, eu comecei a perceber de que eu não tinha mais aquele sentimento de que como se eu me implorasse a atenção das pessoas. Então, assim, o que que nós precisamos fazer? A Caleb vai participar da reunião. Nós precisamos simplesmente saber o que a gente quer primeiro, entendeu? Então, assim, a Ana Lúcia que está aqui hoje com a gente, né? Você sabe exatamente o que você quer, onde você quer chegar? Porque às vezes você não quer chegar lá no diamante, sabe? Às vezes a meta não é o diamante, às vezes a meta é ganhar 5 mil por mês, sabe? Se eu estiver ganhando 10 mil por mês, meu Deus do céu, já eu vou ter outra vida, né? E então tá bom. Então o que que eu preciso fazer para ganhar um pouco mais? O que que eu preciso fazer para ter mais saúde? Então a gente começa a primeiro a incorporar essa ideia. Aí a partir daí eu falo assim, quais hábitos eu preciso ter para chegar até lá? Aí o primeiro hábito é a gratidão que a gente fala, que é a lista de gratidão de manhã. O que que essa lista de gratidão faz? Ela faz você deixar de olhar para uma situação reclamando, para olhar para essa situação, pode até deixar nessa tela agora, para pegar essa ideia de reclamação e colocar numa ideia de gratidão. Que nem hoje eu atendi uma pessoa, e essa pessoa ela vai passar por uma cirurgia. É uma senhora. E ela falou assim: ah, eu fui no médico e ele descobriu que essa minha dor que eu tenho no meu pé, essa dormência, é um problema de hérnia de disco, e ele falou que a melhor coisa é a cirurgia. Eu falei assim: tá bom, mas e qual que é o seu medo? Ai, porque eu não queria passar por outra cirurgia. Eu falei: tá bom, mas qual que é o seu medo da cirurgia? Aí eu comecei a fazer perguntas para ela, né? E aí ela fica toda aflita, assim, daí eu falei assim: ai, eu falei assim, porque você tem uma programação de que passar por uma cirurgia é uma coisa ruim. Daí eu falei assim, tá, mas qual que é o seu medo da cirurgia? Daí eu falei assim, eu acho que o meu maior medo é o pós-cirúrgico. Falei, tá bom, mas para você seria ruim a dor que você vai sentir do pós-cirúrgico ou ficar sentindo essa dor que você sente todos os dias por mais 5 anos, 10 anos, 20 anos e essa dor foi aumentando? Agora, você imagina você sair do pós-operatório sem dor nenhuma, sem essa dor que você sente hoje? Então, nossa, meu Deus, como seria bom não ter mais essa dor. Aí eu comecei a falar assim, e se você começasse a se sentir grata, porque hoje você entende da onde que vem essa dor, e o que tem que ser feito com essa dor, que hoje a gente tem médicos maravilhosos que fazem cirurgias com muito mais facilidade do que antigamente, tem anestesia, e tem muitos remédios no pós-operatório que você pode tomar para não sentir dor. E aí eu contei história de pessoas que eu conheço que fizeram a cirurgia e saíram sem dor nenhuma, porque a dor que tinha antes era terrível e passou a não ter mais. Aí, tipo assim, eu falei assim, e se você se sentisse grata por você poder fazer essa cirurgia? Aí sabe assim, quando mudou todo o cenário? Aí eu falei assim, então se a gente tirar o foco do, ai meu Deus, que eu não quero passar por isso, do reclamar pro agradecer, se a gente mudar esse hábito, tudo vai mudar. Toda a história vai mudar, toda a sequência de coisas vai mudar depois. Então, o que que a gente precisa fazer? É entender que existem hábitos que nos prejudicam. Agora, quais são esses hábitos? Aí cada um de nós tem que
pensar e falar assim, tá bom, qual hábito? Às vezes a irritabilidade com, com as crianças em casa, com bagunça, às vezes a falta de alguma coisa, ou às vezes o excesso de alguma coisa. Então, assim, a gente tem que pegar qual é o hábito, tipo, eu tenho o hábito de dormir à tarde. Tipo assim, eu acho que não é, não quem pode dormir à tarde é privilegiado. Mas às vezes a pessoa dorme 4 horas da tarde. Entendeu? Pega a tarde inteira para dormir. E não é necessário, porque você pode ser mais produtivo à tarde. Então, assim, que tal se você ajustasse o horário para dormir um pouco menos? Que tal você soubesse o que fazer depois que acordasse? Porque é tudo uma questão de se programar, de se planejar. Então, nós colocamos aqui, eu pedi para colocar essa lista aqui das nossas atividades, porque cada um desses hábitos, eles têm um motivo para estar aqui. Então, por exemplo, né, o eliminar pendências. Um dia a gente vai falar só sobre eliminar pendências. Mas geralmente, quando a gente tem o hábito de procrastinar, a gente não elimina pendências. A gente faz um monte de coisa, mas não faz o que tem que ser feito. Agora, se você tiver uma listinha e falar assim, eu vou, eu vou eliminar uma pendência por dia. Eu vou fazer uma lista lá e eu me comprometo em 21 dias, pelo menos, para eliminar 21 pendências. Por mais simples que elas sejam. Pensa, imagina você daqui 21 dias olhando para essa lista de pendências e estando tudo eliminado. E é assim coisas demais, porque eu anotei uma ontem que foi simples, eu já fiz, então é menos uma. Né? Aí aqui, ó, na nossa lista tem ó, fazer contato com uma pessoa da Doterra, para Doterra, né? Contactar alguém, prospectar alguém. Ontem, quando eu olhei na lista, eu olhei a lista umas 9 horas da noite, e aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu fiz tudo, né? Fui riscando assim tudo que eu fiz. Aí eu olhei ali que o contato não tinha feito contato com ninguém da Doterra. Aí eu pensei assim, isso aqui amanhã eu penso em alguém. Mas aí parece que eu me comprometi tanto com a atividade que a gente está fazendo que eu pensei assim, eu não queria chegar amanhã sem ter cumprido toda a tabelinha, porque era comigo, o desafio é comigo. Aí eu lembrei da minha irmã que quer uns olhos, né? E que ela ia parar de trabalhar agora e vai buscar alguma coisa para fazer na vida depois, agora que vai sair do trabalho dela. Eu falei, eu vou chamar minha irmã. Aí já chamei minha irmã, já chamei ela para a reunião de sexta-feira. Dela falou assim: eu tô ainda de folga essa semana, que eu tô descansando. Eu falei assim: mas vem passar um dia comigo. Daí ela escolheu a sexta-feira para vir passar o dia comigo. É lógico que eu vou tentar levar ela para a reunião depois. Mas eu já contactei alguém. Então, assim, são detalhes, sabe? Eu leio uma página do livro, eu fui lá e busco um resumo do livro, às vezes no YouTube, se você não conseguiu ler o livro. Então, assim. Cada um, cada uma dessas coisas que a gente colocou aqui como meta tem um sentido, tem um porquê disso. Se a gente conseguir incorporar na nossa rotina essas coisas que estão aqui, toda a nossa vida vai ser diferente. Então, assim, por exemplo, deixa eu ver aqui que eu tinha passado aqui. Eu tinha visto pontuar a vibração. Pontuar a vibração é você se propor a não reclamar, a não murmurar, a não fofocar, a não julgar as pessoas, a não se meter em confusão, né? Não se irar, manter sua vibração boa, sua. Então aí no final do dia você pontua de 0 a 10. Por quê? O que vai pontuar a vibração é como você passou a maior parte do seu dia, qual sentimento você predominou na maior parte do seu dia. Então, se você se desafiar a fazer isso aqui direito, se você tiver feito as afirmações, as declarações, a visualização, o 33 vezes 3, se você tiver feito a lista de gratidão, vai ser muito difícil você chegar no final do dia e você ficar mal. Porque você se forçou a ficar bem durante o dia todo. Então, nós vamos criando hábito para ficar bem bastante tempo, na maior parte do tempo. Então, qual que é a finalidade desse desafio? Criar novos hábitos. Porque os hábitos, eles simplesmente nos dominam e nos arrastam, eles mandam na nossa vida, né? Então, nós somos guiados por hábitos. Tem pessoas que têm hábito de jantar à noite, tem pessoas que não jantam à noite. Às vezes você não pode. Eu mudei esse foi um hábito que eu tirei. Eu tirei a refeição da noite da minha vida.
Por quê? Porque eu percebi que esse era o hábito que me fazia mal, que me fazia engordar. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente fui tirando forçadamente no início, fui trocando por algumas coisas, depois comecei a fazer um período de jejum, só período da janta, tirava a janta, e hoje eu como esporadicamente quando eu vou comer fora, comer uma pizza, alguma coisa assim, mas normalmente eu não como. Então, assim, mas no começo é um sacrifício, depois se torna fácil, depois se torna você não consegue não fazer, porque começa a ser parte de você, né? No livro Milagre da Manhã, o cara fala assim, né, que no início, quando você vai, por exemplo, você quer fazer uma corrida, se você não tem um hábito, você não consegue, de manhã, se força a acordar de manhã por o tênis, põe a roupa, de repente a roupa de academia. Todo dia leva de manhã, põe tênis e roupa de academia. Parece que se você fizer isso uma semana, o teu corpo já vai se adaptar com essa primeira parte. Aí depois você vai para a segunda parte. Eu vou lá para a academia, eu vou. Ai, que bom. Esse livro é maravilhoso, né? Eu já li ele um monte de vezes. E de vez em quando eu ponho o resumo dele para ouvir de novo no YouTube. É, e aí, o que que eu faço? Você tem que pegar esse hábito que você se dispôs a fazer e simplesmente contar uma historinha para você e fazer acontecer. Sabe? Você tem que fazer acontecer aquilo que você está determinado a fazer. Porque depois, pensa assim, o esforço é só no início. O esforço é só para virar um hábito, porque depois ele vai mandar em você, não vai ser mais difícil. Agora, o que as pessoas pensam, ai meu Deus, mas eu não vou conseguir fazer isso por tanto tempo. Vai chegar uma. Eu pensava sempre assim, não adianta fazer regime, porque no final eu vou enfiar o pé na jaca mesmo e vai dar tudo errado. E assim, eu tinha tanto problema com peso que eu já tinha decidido fazer a cirurgia bariátrica. Né? Meus dois irmãos eram bem obesos. A minha irmã mais velha fez cirurgia bariátrica, meu irmão mais novo tinha 180 quilos. Sabe assim, era bem. E eu estava caminhando para isso. Aí, só que aí eu pensava assim, né? Quando eu comecei a ver que existiam pessoas que faziam bariátricas e voltavam a engordar, eu falava assim, tenho certeza que eu vou ser uma dessas aí, que vai fazer e vai engordar de novo. Aí eu falei, não vai, não tem jeito, porque eu tinha que mudar aqui. Então, depois que eu mudei minha cabeça, eu comecei a pensar assim, é, não importa o que aconteça, eu vou voltar a emagrecer. Aí qual que foi o que que eu mudei, por exemplo, né? Eu tinha frase assim, não adianta fazer dieta, no final eu vou enfiar o pé na jaca e vou estragar tudo. E aí você começa a fazer a dieta, você faz certinho na segunda, na terça, na quarta você já falha depois do almoço, aí na quinta você já fica com raiva e depois na sexta você já começa o final de semana, aí você já estraga tudo. E aí você se culpa e deixa de lado. Mas qual foi a frase que eu coloquei no lugar disso? Tá tudo bem falhar de vez em quando, é só recomeçar rápido. O segredo está em recomeçar o mais rápido possível. O problema não é cair. O segredo está na velocidade que você se levanta. Então, eu coloquei isso como gatilho, então eu comecei a repetir tanto isso para mim e hoje é exatamente o que eu faço. Não importa o que eu faça de errado, recomeçar o mais rápido possível, porque aquilo é apagado o mais rápido possível. Então, assim, aconteceu, eu enfiei o pé na jaca, eu comi o que eu não devia na época, quando eu fazia isso. Até hoje, é assim, quando eu como muito alguma coisa, tipo assim, eu vou no almoço, eu como muito, eu não janto à noite, por exemplo. Ou eu como alguma coisa bem leve. Porque eu falo assim, olha, é só eu dar mais tempo pro meu corpo para ele digerir isso. Ou é só amanhã, amanhã tudo bem, amanhã eu continuo fazendo. Sabe assim, eu aprendi a conversar comigo, dizendo assim, não, tá tudo bem, né? É só você recomeçar. É só, não tem problema não. É só você começar de novo, isso aí não vai fazer diferença no. Então assim, eu mudei a forma como eu me trato, como eu lido com o fracasso. Então, o hábito positivo, você consegue estabelecer ele quando você tira a culpa de você. Porque geralmente a gente falha e se culpa. E quando a gente se culpa, a gente continua errando. Porque acha que não vale a pena continuar. Acha que a gente não dá conta de fazer direito. Então, quando você muda essa situação, você começa a acreditar que é possível sim. É possível fazer bem feito, é possível fazer direito. Então, qual que é
O segredo é você saber o que você quer, você escreve, eu escrevo todos os dias, eu sei o que eu quero e o que me faria feliz. Então, por exemplo, esse negócio de caminhar na lagoa. Teve um dia que eu estava assim, tão feliz, aí eu pensei assim, isso me faz feliz. É um hábito que eu criei também. Você falar para tudo que te faz feliz, você fala assim, eu gostei disso, eu quero viver mais disso. Isso me faz feliz. Ou existem coisas que você não quer viver, você tem que repetir para você, você tem que sinalizar ao teu cérebro. Eu não gosto disso, eu não quero viver mais isso. Eu não quero mais passar por isso. E aí você vai sinalizando o teu cérebro o que você quer ou o que você não quer. Se você for falando, você for identificando, trazendo clareza, quanto mais clareza mental você tem sobre a sua vida, sobre o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer para sua vida, mais fácil as coisas acontecem. Porque o teu cérebro quer o teu bem. O problema é que ele pensa às vezes que você, por exemplo, você tem o hábito de reclamar. O teu cérebro pensa que isso é bom, porque você faz muito. Então ele dá mais disso para você. Ele dá mais motivo para você reclamar. A gente atrai isso. Então ele não acha que é ruim para você. Agora, quando você começa a sinalizar, não, eu não gosto disso, eu não quero viver isso, ele começa a entender que é ruim para você. E aí ele começa a já a tirar essa força que ele te impulsiona a fazer o que não, que é ruim, né? Hoje até a minha filha falou assim para mim. Eu falei que a minha irmã vai vir aqui, né? Ela falou assim, mamãe, a tia vai aí, ela vai ficar. A outra tia falou mal de mim, aí você pega e me defende, hein? Você fala, hein? Você fala de mim. Eu falei assim, Laís, você acha mesmo que eu vou ter tempo para ficar falando da sua vida e da vida de outro para ficar de picuinha dessas coisas de vocês? Você acha que eu não tenho mais o que falar? Ela falou assim, ah, mamãe, certeza que eles vão falar, mas você me defende. Eu quero que você fale bem de mim. Eu falei assim, de verdade, eu não tô nessa onda aí de vocês, né? Eu tô fora disso. Eu falei, tem mais coisas para falar, né? Eu desvio desses assuntos, porque a gente vai perdendo, sabe? Eu lembro uma vez, depois que eu comecei nessas programações, que eu sentei numa roda de amigos, de parentes ainda, e eu vi que eles começaram a falar mal de uma pessoa que não estava presente, né? Lógico. Começaram todo mundo a falar, não, mas eu acho que devia fazer isso, não, mas eu acho que ela não devia, todo mundo dando a sua opinião, né? E aí eu comecei a olhar para aquilo e pensei assim, eu não quero isso para minha vida. Eu falei assim, isso é uma coisa que eu quero tirar da minha vida. Esse tipo de roda, de ambiente, mesmo que seja com pessoas que eu amo. E aí eu comecei a me desligar. Né? Então, é uma frase que eu comecei a falar para mim, eu não sou obrigada a fazer isso, eu não sou obrigada a passar por isso. Então, o que que a gente precisa fazer? Saber, eu quero isso, eu não quero isso. Faz uma lista, do que você gosta, do que você não gosta. E todas as vezes que você se sentir muito bem com alguma coisa, você fala para você, isso é muito bom para mim, eu gosto disso, eu quero viver mais disso. Quando você não quiser, você fala, eu não quero mais passar por isso, não gostei disso, isso é uma coisa que eu não quero. É como se você como a gente é escravo do nosso subconsciente, você começa a falar com ele de fora, é como se você se visse de fora de você e falar assim, ó, registra aí, isso aí eu não gosto. Eu não quero mais passar por isso. Um exemplo, você comeu muita feijoada, você passou mal. Aí você fala assim, ó, registra aí, eu não quero mais passar mal comendo essa quantidade de comida. Sabe assim? Você vai dando comandos pro teu cérebro, porque da próxima vez que você for comer, você vai lembrar, porque você deu um comando para ele. Então a gente precisa saber como lidar com a gente, né? Então essa listinha que a gente fez aqui, ela existe, tem uma finalidade. Quando você faz a meditação, ficar em silêncio, trazer a sua força para si, falam que a nossa energia, ela emana, a gente emana energia às vezes para coisas que a gente não quer, né? Então eu tenho uma frase que é uma declaração que fala assim, ó, eu volto para casa, eu voltar para casa é como se assim, eu volto para dentro de mim. Eu me amo, me aceito e eu me basto. Tipo assim, eu não preciso passar por isso. Eu me amo e me aceito. Tá tudo bem. Ou quando alguém tá te humilhando, sabe? Você fala assim, olha, eu não preciso passar por isso. Eu volto pra mim. É como se assim, você saísse de mim para se doar para às vezes pessoas que não merecem. Não, eu volto pra mim, eu me amo, me aceito e eu me basto. E geralmente eu falo, eu me basto com Jesus, eu me basto com Cristo, porque eu sei que Deus habita em mim.
Então, assim, você respira e volta para você. É um tipo de exercício que você faz para voltar para você. Aí a gente faz as listas de afirmações, a gente faz as declarações, aí faz a visualização. Eu conversei com uma pessoa hoje e ela falou que tem medo de dirigir em alguns lugares, né? Eu dirijo, mas eu não tenho coragem de ir para tal lugar. Aí eu falei assim, olha, se visualiza indo para esse lugar. Porque quem dirige num lugar, dirige em todos os lugares. Se você segue regras de trânsito num bairro, na sua cidade, você segue regras em todos os lugares e todo mundo segue as mesmas regras. Então visualiza você indo, você visualiza você ultrapassando, você visualiza tudo que te dá medo, visualiza como se estivesse tudo bem, tudo bem. Faz esse caminho várias vezes, mentalmente, porque o teu cérebro vai desarmando os gatilhos que ele tem. Então, a visualização, ela serve para todas as coisas, né? Então faz exercício de visualização, de você se visualizar com o corpo melhor, se visualizar no relacionamento melhor. Eu construí o meu relacionamento visualizando. Eu me imaginava, sabe? Eu viajava mesmo, né? Eu me imaginava com uma pessoa, como fala? Elegante, eu gostava, eu queria ser uma pessoa de boa aparência, uma pessoa que me levasse para lugares bonitos, uma pessoa que fosse muito educada comigo, que me tratasse assim, como eu falava como primeira dama. Eu falei, Deus, eu quero ser primeira dama. Eu falei, Deus, me arruma um homem para ser o primeiro. Eu falei assim, olha, eu não quero pegar um homem lá no topo, eu quero mesmo que ele esteja lá embaixo, eu quero ajudar ele a crescer, mas eu quero que ele me trate como primeira dama. E aí eu comecei a visualizar isso, né? E ainda é tão engraçado isso porque demorou, mas hoje eu estou num relacionamento assim. Então a gente vai visualizando, vai imaginando e as coisas vão acontecendo. A meta 33 vezes 3 eu coloquei o vídeo, acho que no grupo, para o pessoal entender melhor como funciona. A lista da gratidão, afirmação, o tomar água. Parece uma coisa boba tomar água. Mas o teu cérebro ele precisa funcionar melhor com água. Todo o teu corpo, todas as engrenagens do teu corpo funcionam melhor com água. E muitos problemas que a gente tem é falta de água. Então esse não é um hábito aleatório. Existe um porquê, né? Então você nutrido com água, você vai funcionar bem para outras coisas, né? O teu corpo vai funcionar melhor. O autocuidado pode ser uma limpeza de pele, uma hidratação no cabelo, fazer as unhas, sabe? Todo dia você olhar para você, hoje eu vou cuidar de mim assim, eu vou me levar para passear. Hoje eu vou passear no parque, vou tomar um sorvete. Você tem que criar hábitos de autocuidado, olhar para você e se cuidar. O exercício também, né, que para a gente deixar de ser sedentário, cada um vai fazer dentro de suas limitações. Eu faço hoje, como eu não estou conseguindo ir na academia, eu comprei aquele elástico de fazer exercício, sabe? E eu faço bem tranquilo. Eu tenho o pezinho também de 2 quilos. Eu faço 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta eu faço de perna. Terça e quinta eu faço de braço. Mas eu faço o básico. Eu penso assim, olha, eu tenho que exercitar alguns músculos principais para eles continuarem funcionando bem e dar força para o meu corpo. E, gente, funciona mesmo, porque eu consigo manter meu corpo com esses exercícios básicos. Lógico que uma academia seria muito melhor. Mas tá bom, eu faço 15 minutos de exercício, às vezes 20 minutos no máximo, bem tranquilo. Às vezes nem sou, mas eu me sinto bem porque eu fiz. Então, são hábitos. E hoje eu não consigo mais ficar sem. E eu amo academia também, só não faço porque realmente está bem, tá bem. A gente não está conseguindo encaixar na nossa rotina agora, porque eu tenho uma enteadinha que vai para a escola à tarde agora, então de manhã tá muito complicado. Mas enfim, eu faço em casa. Ler o livro que geralmente a gente tem épocas de ler e épocas de não ler, né? A gente tem época que a gente lê muito e épocas que a gente não lê nada. Então, se você estiver na época de não ler nada, então ouve um audiobook, ouve um resumo de livro, porque o conteúdo, o conhecimento vai chegar até você voltar com o hábito de leitura mesmo. Eliminar pendências, porque você tira a preocupação da sua cabeça, põe no papel e do papel você age. E existe tudo que a gente faz libera dopamina e serotonina no nosso cérebro. Se você conseguir eliminar uma pendência, você vai gerar a dopamina e a serotonina. Aí você vai se sentir mais feliz, vai se sentir mais confiante, porque você foi capaz de cumprir o que você determinou. Modelar uma pessoa, né, que é a maneira de você entender, teu cérebro entender que é possível chegar onde você quer. Especialização, a gente colocou acelera e multiplica, porque ajuda muito. Nossa, hoje foi muito boa a aula. Então, assistir o Acelera e Multiplica faz a gente entender que é possível também. Qualquer um pode chegar onde.
determinar. Assistir o vídeo do dia. Eu coloquei hoje um videozinho lá de 1 minuto, acho que 2 minutos no grupo lá. Gente, é um videozinho de motivador. Qualquer videozinho assim, que te ajude a ficar bem, que te ajude a seu cérebro entender que você consegue chegar lá. Contactar uma pessoa da Terra, geralmente a gente tem uma lista ou já tem um plano, né? Isso aqui eu tenho que voltar a aprender direito como é que funciona, porque eu me esfriei muito em relação a isso, mas eu estou voltando. Pontuar a vibração é a gente entender que os sentimentos. Eu falei hoje isso para minha filha, né? Todos os dias ela me liga de vídeo e a gente conversa um tempo. Aí ela estava me falando que ela tem bebezinho de 1 aninho e o pai do nenê não mora com ela. E eles brigam muito, né? Brigam muito. E aí ela falou assim, mamãe, ela tá com herpes aqui no nariz, né? Ela falou assim, eu passei tanta raiva com o Vinícius, tanta raiva, que estourou um monte de herpes. No nariz. Ela falou assim, eu fiquei com tanto ódio. E ela sempre fala isso, eu tô com tanto ódio, tanto ódio. Eu falei assim, eu falo, Laís, isso não faz bem pra você, você tem que aprender a lidar com isso, porque se você esperar ele amadurecer pra você ficar bem, pode ser que você não fique bem, porque pode ser que ele não amadureça. Então você vai ter que aprender a lidar com ele pra você ficar bem, porque toda vez que você fica cheia de ódio, você fica mal, traz um mal para você. Então, o que que a gente tem que entender? Todo sentimento ruim traz consequência, porque gente, é como se a gente liberasse uma onda falando assim, ó, vem o mal para mim, sabe? A gente pede pro mal vir pra gente, a gente atrai coisas ruins quando tem sentimentos ruins. Tristeza, medo, culpa, vergonha, raiva, ódio. Então, e hoje eu me policio o tempo inteiro para não ficar mal. E se alguma coisa me deixa mal, gente, parece que eu já sinto o negócio saindo de dentro de mim, assim. Aí eu penso assim, eu preciso ficar bem. O que eu posso fazer agora para eu ficar bem? E às vezes o ficar bem é ir assistir um filme de comédia, sabe? E se distrair, conversar com alguém, tomar um banho, sei lá, sair daquele ambiente, parar de pensar naquela pessoa, falar com outra pessoa. Por quê? Porque o importante é você mudar a sua vibração e ficar bem. Por quê? Porque funciona assim, o nosso campo energético é como se fosse uma bolha assim, que tem alguns metros. E toda emoção e sentimento é como se fossem os balãozinhos com sentimentos. Pensa assim, se você tiver mais balãozinho negativo do que positivo, o teu campo vibracional, ele vai ser mais negativo. E você estando num campo mais negativo, você vai atrair mais coisas ruins para você. Então, assim, acontecer coisas ruins, às vezes é inevitável, pode acontecer. Você pode ficar irada, com raiva, com um sentimento ruim. Só que, conforme quanto mais você sente coisas ruins, mais você vai contaminar o teu campo e mais você vai atrair coisas ruins. Então, sabe quando tem uma água no chão ou numa parede assim que ela está espalhada, a água do para-brisa do carro. Às vezes tem uma água no para-brisa do carro assim escorrendo, um monte de gotinha. Aí as gotinhas vão se juntando, assim, às vezes está escorrendo, vai se juntando. Aí ela vai aumentando aquelas gotinhas. Então é como se o sentimento ruim eles fosse se agrupando. O bom também vai se agrupando. Então, aquilo que tiver maior dentro de você que se agrupar é o que vai predominar. E a Bíblia, ela fala muitos lugares, né, para a gente não ficar com sentimentos ruins. E é engraçado que Deus não fala assim, eu vou te encher de alegria. Deus não fala isso, ele fala assim, alegrai-vos. Tem Filipenses 4:4 fala assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque ele dá uma ordem pra gente. Aí tem outro versículo que fala assim, a alegria do Senhor é a sua força. Então você se alegra e ele te fortalece. Em Tiago 1:2 fala assim: tem de motivo de grande alegria passar por diversas provações. Por quê? Porque você tem que ter motivo de alegria ao passar por provação. Porque se você passar com tristeza, você vai atrair coisas ruins, você não vai conseguir passar pela provação. Agora, se você conseguir confiar, tiver com a sua vibração alta, você vai conseguir ter um resultado melhor. A gente tem vários outros versículos, tem muitos outros que confirmam que Deus pede para gente ficar bem. Em tudo dai graças, ele fala. Para a gente ser grato em tudo. Não andeis ansiosos por coisas alguma, mas apresente seu pedidos a Deus com ações de graças. Então, assim, ele
ele dá a receita pra gente, para ficar bem. Por quê? Porque a fé, ela vem quando você tá bem, você consegue ter autoconfiança, confiar em você e confiar em Deus. Então, assim, existe um conjunto de coisas, de hábitos bons, que vão te levar para resultados melhores. Isso aqui que a gente escolheu não foi aleatório. Existe um porquê deles. Então, assim, qual o teu hábito mais nocivo? Então, a tarefa de hoje é você identificar esse hábito ruim e criar uma estratégia para vencer esse hábito. O que eu poderia fazer no lugar disso para eu ter um resultado melhor? Você tem que identificar um hábito ruim e depois pensar numa estratégia ou numa declaração, numa frase. É, Por exemplo, né? Eu não janto tarde, eu não janto, na verdade. Então, como que eu consegui não jantar? Eu como o meu café da tarde, ele é a minha última refeição. Só que eu faço uma boa refeição, um lanche. Eu como mais coisas até às 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, porque aí eu estou sustentada e eu sei que se eu sentir fome, não é uma fome absurda à noite. Então eu posso comer uma fruta, eu posso comer qualquer coisa, eu belisco qualquer coisa, já me satisfaz, porque eu já comi. Então eu não fico, eu criei uma estratégia para não jantar. E qual a sua estratégia? Entendeu? Cada um de nós tem que saber, que nem as pessoas falam assim, faz isso para emagrecer que é bom. Na verdade, você tem que olhar para você, para o teu corpo, e pensar assim, o que eu já fiz que funcionou para mim? Então, isso aqui eu me dou bem com isso. Então, o que que eu poderia fazer para fazer mais disso? Então, a gente vai mudando, criando gatilhos. E esses gatilhos vai chegar uma hora que você não vai conseguir ser diferente, aí vai ficar fácil. Então, aquilo que é difícil hoje, que é fazer tudo isso, simplesmente você vai fazer naturalmente, você não vai conseguir não fazer mais. Então, a gente só está forçando um pouquinho agora para depois ficar fácil, né? Então, as pessoas às vezes não valorizam ou se acham incapazes de fazer. Mas são pequenas tarefas, são micro tarefas, né? Como a Thalita colocou já no slide aqui. Micro tarefas que te levam a um resultado gigante, né? No final gigante, né? Então, eu acho que é isso, né? Por hoje, você quer falar alguma coisa, André? É isso. Essa lista, né, de tarefas é uma lista que a gente sabe que vai gerar resultado e você viu que são pequenas tarefas pequenos hábitos que a gente vai colocando no dia. Você pode colocar outros depois, mudando conforme a sua vida que você achar melhor, dependendo da sua meta, né? Esse daqui a gente está fazendo um programa focado em uma reprogramação mental para a gente se sentir bem, sair da inércia e alcançar os objetivos que a gente quer. Hoje, focado muito na estrutura da do Terra, né? Em como crescer e como reprogramar, mas isso serve para tudo, né? Todos os Sim. pontos que tem aqui vai te fazer reprogramar, pensar, ser uma pessoa melhor em busca do que você quer, não do que você já foi programado. Então, a gente tem que. A palavra, assim, de ordem é ter consciência de como a gente é, né? Que foi ontem, entender as crenças, como a gente foi programado, para agora, fazendo esses pequenos hábitos diários, vai reprogramando a nossa mente para o sucesso. E depois desses, a gente pode programar outros, né? Que a gente queira, que a gente sinta prazer. Só que a gente só vai saber se a gente vai se dar bem, sentir prazer, se funciona com a gente esse novo hábito se a gente botar em prática. Então, é que nem a Leandra falou da caminhada. Ela queria caminhar tudo, mas ela não imaginava que ia sentir tanto prazer, que ia ser um negócio tão prazeroso, gostoso. E ela conseguiu, através de um hábito, Reverter. inverteu e conseguiu alcançar um negócio que ela nem imaginava que existia. Era o prazer de dar 10 voltas ou 2 voltas na lagoa. Era um negócio, não é, Helena? É. Você descobriu esse prazer. E o sucesso também, a hora que a gente descobre um sucesso em várias áreas, a gente descobre esse prazer. Então a gente tem que colocar, né, a nossa força, a nossa intenção, a nossa cabeça em realizar esses pequenos objetivos que vai
trazer, assim, é que nem você falou, pequenas mudanças que traz uma mudança enorme, né? Sim. E são pequenos E, hábitos. Não é assim, você não precisa acreditar, vir ser abençoado, acontecer alguma coisa extra. Não, você consegue, né? Mudando os seus hábitos, você consegue se reprogramar assim, e ter a vida que você quer. você não é inferior a ninguém, não tem como você não conseguir, entendeu? É, Tipo, é impossível você não. E você, tipo, a gente olha para a Ariadne, por exemplo. Olha a vida dela. Ela pratica atividade física, ela fala de gratidão todos os dias, ela pratica o autocuidado lá, que ela tá sempre cuidando da pele, cuidando da saúde, cuidando dos shots dela lá. Ela tá sempre no meio de amigos feliz. Então, assim, ela tá, aquilo que a gente está fazendo como uma tarefa. Ela faz lá naturalmente no dia a dia dela, porque já virou uma rotina para ela. Então, é. a gente está querendo criar uma rotina para nós também, né? Então, assim, o primeiro passo para chegar lá, nesses lugares, como diamante, por exemplo, é ter os hábitos dos diamantes, né? Então, que nesses dias eu estava ouvindo o Matt Hall, né? Ele Ele começou a falar lá de fazer as classinhas, de conversar com um amigo, de como ele faz. Eu falei, meu Deus, é tão simples. Ele faz parecer tão simples, tão bobo, sabe? O cara chegou a presidencial, sabe? Um nível lá. E quando eu fiquei, meu Deus do céu, o que que eles. E tudo que hoje, quando eu olho para essas pessoas, eu penso assim: o que que elas fazem diferente de mim? O E o que que legal é. é isso, que todo mundo pode chegar e conquistar o que quiser na vida. Esse que é o mais impressionante da nossa vida, né? É, A gente quer se tornar um atleta, a gente consegue. A gente quer o que o Elon quer ir para Marte, ele consegue, sabe? É só ter um objetivo na vida, ter uma e se reprogramar e fazer ter hábitos que te levam àquele objetivo. E todo dia acordar, por isso que falam muito, o pessoal fala muito de propósito. Qual que é o seu propósito? Propósito a gente que define, a gente escolhe o propósito meu agora é ser Silver na do Terra. Então, é seu propósito de acordar num dia e falar assim, quais são as atividades que vão me levar nesse propósito? E aí você começa a trabalhar isso. Não é um propósito, não é sim, um negócio espiritual que vem, nossa, eu tenho que ajudar a humanidade. Não. É o propósito, você decide e aí você segue com os hábitos para chegar naquilo. E a modelagem é isso, né, Leandro? É que você falou. é, O Matt chegou na onde a gente quer. O que que ele faz? Simplesmente ele conversa com pessoas, ele mostra o plano, ele fala. São coisas simples, mas com constância diária, que é o hábito. É constância. aquela constância que faz sempre. Então, O, fazendo as atividades certas durante um período, vai alcançar o objetivo. Sempre assim. Funciona para tudo na vida, sim. né? E tem o meu 33 vezes 3 agora é assim: eu sou feliz e grata porque sou disciplinada e constante. É Por isso aí. quê? Porque eu sou disciplinada e muitas vezes eu não sou constante. Eu não permaneço por muito tempo. Então eu coloquei esse desafio. Por quê? Porque eu quero ser constante em algumas coisas, né? Então eu já estabeleci o que eu quero. Primeira coisa, descubra o que você quer. Geralmente o que você quer tem a ver com o que você faz bem, com uma habilidade natural que já está dentro de você, um dom. Descubra. Eu falo assim, eu gosto de conversar com pessoas, de aconselhar pessoas, auxiliar, de servir, de tomar café com as amigas, eu falo sempre. Então, assim, eu gosto disso. Então, como que eu posso fazer para fazer disso uma renda? Como eu posso fazer para que eu consiga ter uma profissão que me permita isso? E aí, então eu já encontrei, né? Na Doterra a gente pode tomar café com os amigos, que a gente faz reuniões e toma café, É isso aí. né? Então, É isso aí. nós temos que encontrar o que a gente quer. Tá bom, então eu vou fazer isso. Agora, como que eu posso fazer para ter mais facilidade em cadastrar pessoas? Aí eu vou modelar quem faz isso. Eu começo a ouvir pessoas e estou anotando. Toda vez que alguém fala sobre, eu faço isso, eu contactei pessoas dessa forma, eu anoto lá. Então eu posso contactar pessoas dessa maneira. Então eu vou pegando o que as pessoas fazem para entender que não é difícil, que tá tudo E bem, eu posso. modelar, não necessariamente você tem que imitar a pessoa em tudo. Você tem que modelar o que ela faz à sua frequência, do jeito que você é, né? Sim. Para você ser É. interessante e único, né? É assim que modela.
você modela As o qualidades da modo, por pessoa. exemplo, é, não, você não vai se tornar aquela pessoa, falar do jeito que a pessoa fala, você vai falar do seu jeito, mas fazendo o que aquela pessoa faz, né? Sendo você mesmo. É assim que gera mais resultado, né? Sim. Não é isso. Então, assim, a tarefa é descubra qual é o hábito nocivo que te faz mal, para tirar esse hábito da sua vida. Entenda que procrastinar é coisa, são as coisas que a gente faz que nos trazem um prazer imediato, mas que não é o foco. Tirar essas coisinhas do meio do dia e focar naquilo que realmente é importante. Então, nós vamos afunilando nós vamos simplificando a nossa vida, essa é a verdade. Nós vamos É isso aí. tirando os pesos, sabe? Tirando as coisas que não são importantes para deixar só o que realmente importa, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que É isso mesmo. E tá a lista aqui, é interessante todo mundo imprimir essa lista para ir ticando, né? O, as tarefas, para não esquecendo sim. todos os dias, para isso ir te reprogramando. Então, é legal Já imprimir imprimi a essa. minha. O legal é imprimir mesmo, porque aí você cria. E eu fiz assim, eu imprimi duas em cada folha de sulfite. Ah Ah lá, lá, mas não já tá catei lá. direitinho. É isso mesmo. Aí eu coloquei duas em cada folha, por quê? Porque dá para tirar xerox e você ter sempre isso aí para você. Sabe? Não parar aqui. Porque de repente você não É, precisa fazer mais 10 gratidões por dia. Faz três. Faz um 33 por semana. Sabe? Depois que acabar o desafio. Mas nunca deixa de olhar para a lista. Nunca deixa de entender que você tem que se concentrar em você, né? E a partir daí é. o restante vai vir. Eu acho que é isso, né, André? É Conseguiu, isso mesmo, gente. você conseguiu Tá gravar? certo. Consegui gravar, tá gravado, vou disponibilizar no YouTube já já, vou subir. E aí passo o link lá no grupo. Quem não assistiu, assistir de novo. E obrigado, Leandra, mais um dia. Obrigado, Imagina, foi Ana, Jô, ótimo. que Foi apareceu Obrigado agora no também. ótimo. final. Ainda É teve a sempre. presença do Caleb. É, Taleb está aqui, acordou, comeu já uma peguei esse luxo. banana, já está passando os óleos essenciais, porque é um menininho que vive de óleo. Tem que se cuidar. Tem que se Tá cuidar. bom. Tá no autocuidado aqui, eu já vou botar um check na listinha dele. Tá bom. Foi Tchau, Até ótimo. amanhã, gente. Fica com gente. Obrigada. Deus. Obrigado por mais um dia. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Beijo.